a definição matemática. Eu não estou dizendo que o domínio é esse é a vizinhança aberta estrita. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, H. A H está por cima da F. Nessa vizinhança. Então, ela vem para cá e depois ela tem que sair por cima. Depois ela pode até ir para baixo. Mas o fato é que a função H está aqui, que é essa. Essa é a função H. Nessa vizinhança, ela está por cima da G e da F. A G está por cima da F. E as duas têm esse limite. A G está espremida entre as duas, dentro dessa vizinhança. Então, não importa como a G seja, a G faz o seguinte, ó. Entrou nessa vizinhança, ela pode vir até de fora, mas entrou nessa vizinhança, ela pode até tentar sair, mas ela não consegue. Então, o limite da G tem que ser quem? O L. Tanto por um lado quanto pelo outro. Ó. Aqui é a G. Ela entrou, não sai mais. Por isso é que esse teorema também é chamado teorema de sanduíche. O teorema do sanduíche é a mesma coisa só do multiplicador? É teorema do confronto, teorema de sanduíche. Vocês entenderam? Não tem jeito. Se a função G está exprimida entre duas funções numa vizinhança de um ponto, de modo que as duas têm limite coincidindo nesse ponto, a G também tem o mesmo limite. Ela tem limite e o limite é o limite comum. É exatamente o que eu tenho aqui, ó. Olha aqui essa desigualdade, ó. Essa daqui é a minha função f. É o f de x, que é a função constante nula. Isso aqui é quem? G de x. Isso aqui é o quê? H de x. Qual é o limite de f de x com x tendendo a p? Limite da função nula? 0. Qual é o limite? Tá, bem, esse aqui eu não sei. Mas qual é o limite com x tendendo a p de x menos p em modo? Qual é? 0. Então, o que está exprimido entre os dois tem que ter limite quanto? 0. É uma forma de ver isso aí. E esse teorema, bem, ele é fundamental numa demonstração que dá diferenciabilidade da função seno no zero, que é a primeira identidade chutada. Então, as funções seno e cosseno são funções contínuas. Eu tenho um teorema do confronto. Mas antes vamos ver o seguinte, ó. É um fato interessante. Ó, observe essa função aqui, ó. Seja f a função dada por f de x igual a cosseno de 1 sobre x. Qualquer que seja x diferente de 0. Vou tirar o som desse bicho aqui, porque chuchu sai. Ó, olha essa função. F de x igual ao cosseno do inverso de x, qualquer que seja o x diferente de 0.
Certo? Qual é o limite de 1 sobre x com x tendendo a zero? É mais infinito se o x tende a zero pela direita e é menos infinito se o x tende a zero pela esquerda. Mas não é dessa função que eu quero o limite. É do cosseno composto com ela. Será que tem limite? Vamos mostrar que não tem limite. Convém a vocês, para da computação, pegar um software que plota gráfico e plote o gráfico dessa função para ver o que é que acontece. Tá? Plote. Pegue tipo matemática. Décimos. Né? Décimos. O que é décimo? É um software? Pronto. Use qualquer um. Mande plotar o gráfico dessa função e veja o que é que acontece. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Suponha que existe L real, tal que o L é o limite de f de x com x tendendo a zero. Ó, eu quero ver, eu vou provar que não existe esse L, tá? Então suponha que existe, aí eu vou chegar a um absurdo. Como? Porque eu quero ver o que acontece com isso aqui quando o x tende a zero. Não tem limite. Vou provar. Então suponho que tenha. Então você pega B, ó, seja A o seguinte conjunto. O conjunto dos números da forma 1 sobre 2nπ, onde o n é número natural. O que é que acontece com esses números quando o n cresce? Quando eu vou tomando n cada vez maior. O que acontece com esse número aqui? Eles vão se aproximando de zero. Isso quer dizer que o zero é ponto de acumulação desse conjunto. Eu consigo, tão próximo de zero quanto eu queira, o número desse conjunto. Então, o número zero, ele é ponto de acumulação do conjunto A e qual é o valor da função f nesse ponto? Em 1 sobre 2nπ, quem é? Quem é f de x? É o cosseno inverso de x. Então, quem é f dessa função? É o cosseno de 2nπ. Mas quem é o cosseno de 2nπ para n natural? É 1. Cosseno de 0 é 1, cosseno de 2π é 1, cosseno de 4π é 1. Isso vale qualquer que seja n natural. Qual é a leitura que eu devo fazer disso aqui? A leitura é o seguinte. O zero é ponto de acumulação desse conjunto, tá? Nesse conjunto, a função f coincide com a função constante 1, e as duas têm limite no zero, que é ponto de acumulação do conjunto. Qual é o limite da constante no zero? Quanto é? É 1. Qual é o limite da f no zero? Por hipótese é L. Aí você vai usar aquela proposição lá do início. Se duas funções coincidem num conjunto do qual P é ponto de acumulação e as duas têm limite em P, necessariamente os limites são iguais. Então, daí você conclui, daí o L tem que ser quanto? 1, porque a F coincide com a constante nesse conjunto, do qual zero é ponto de acumulação. O limite da constante no zero é 1, o limite da F, por hipótese, é L. Então, L é igual. Ótimo. Agora eu vou pegar um outro conjunto. Vou pegar um outro conjunto.
seja B, esse conjunto aqui, 1 sobre π mais 2nπ, com n também natural. Ó, o zero é ponto de acumulação de quem? De B. Porque quando o n cresce, esse número se aproxima de zero. Tá? Esse número tende a zero, se aproxima de zero. Então, o zero é ponto de acumulação de B e quem é a função f em qualquer elemento de B, ou seja, quem é f do inverso de π mais 2nπ. Isso é o cosseno de quem? De π mais 2nπ. Mas para n natural, tá? Quem é o cosseno disso? Menos 1. Cosseno de π é menos 1, cosseno de 3π é menos 1. Ou seja, isso aqui qualquer que seja n natural. Ou seja, a função f no conjunto B coincide com a função constante. Qual é o limite da função constante no zero? É a constante. E qual é o limite da f no zero? É L, por hipótese. Então, eu tenho duas funções coincidindo num conjunto, do qual zero é ponto de acumulação. E as duas funções têm limite no zero. Então, os limites são iguais. Então, qual é a conclusão? Qual é? L é igual a menos 1. Ou seja, se eu vou me aproximando de zero por esses pontos, a função vai se aproximando de quê? De 1. E se eu vou me aproximando de zero por esses pontos, a função se aproxima de menos 1. Isso aqui é um absurdo. O que é um absurdo? Que absurdo? O L é 1 e é menos 1. Conclusão. Portanto, esse absurdo veio de eu supor que esse limite é um número real. Conclusão. Qual é? Não existe limite de f de x com x tendendo a zero. Mas você pode argumentar, você provou que o limite não é um número real. Será que ele não pode ser mais infinito? Não, porque essa função, essa função f, ela é limitada. É o cosseno de outra função. Isso fica limitado a menos 1 e 1. E se o limite é mais infinito no zero, a função é ilimitada, coisa que ela não é. Então o limite não pode ser mais infinito, por razão semelhante, não pode ser menos infinito. Então o limite não existe. Não é um número real, não é mais infinito, não é menos infinito. Diga. Deixa eu explicar. Porque como o x ele virou 2, assim, você ainda quer Não, cara, você tem esse conjunto. O conjunto formado pelos esses inversos. É 1 sobre 2π, 1 sobre 4π, tá certo? Aí, aqui é, ó, só uma coisa, tá? Vamos fazer um concerto aqui. Qual é o concerto? Qual é? Qualquer que seja n natural, asterisco. O n não pode ser zero. Certo? Aqui pode, né? Aqui pode, que eu estou π, mas aqui não. Tá certo? Aqui não. Aqui o n não pode ser zero. Um detalhezinho, mas é importante. As funções f e a função constante 1, elas coincidem nesse conjunto. Elas têm os mesmos valores nesse conjunto. E esse conjunto tem o zero como ponto de acumulação.
E qual é o limite da constante no zero? É a constante. Qual é o limite da função f no zero? Por hipótese é L. Então o L é igual a zero. O L é igual a quê? A 1. Porque eu estou usando uma proposição que diz o seguinte: quando duas funções coincidem num conjunto, do qual P é ponto de acumulação, se elas têm limite em P, os limites são iguais. É isso que eu estou usando. Demonstrei isso aqui para vocês. Tá? Eu demonstrei isso aqui para vocês. Agora, entendido? Agora pega o seguinte, ó. Eu vou mudar essa função um pouco. Seja G a função dada por G de x igual a x vezes o cosseno de 1 sobre x. Qualquer que seja o x diferente de zero. Qualquer que seja x diferente de zero. Mudou um pouco, não mudou? Eu não posso concluir o limite dessa função g usando o limite do produto. O limite do produto diz: o limite do produto é o produto dos limites desde que os limites existam e sejam números reais. Eu não tenho isso aqui. O limite de x com x tendendo a zero é zero. Mas não existe o limite do cosseno de 1 sobre x com x tendendo a zero. Então eu não posso, tá, usar o limite do produto para calcular o limite dessa função. Não dá. Porque uma delas não tem limite. Mas eu posso usar o teorema do confronto, que é esse teorema aqui, ó. Tá? Mas eu vou apagar só esse pedaço aqui, deixar o teorema. Ó. Observe o que você tem. Você tem o seguinte, ó. Tem-se. Seguida de igualdade, ó. O zero é menor que ou igual ao módulo de g de x. Não tem nenhuma novidade, né? Mas quem é g de x? É x vezes o quê? O cosseno de 1 sobre x. E o módulo do produto é o produto dos módulos. É o quê? É o módulo de x vezes o quê? Vezes o cosseno de 1 sobre x. Acontece o seguinte, ó. Vezes o módulo, né? Acontece, pessoal, que o cosseno de 1 sobre x, em módulo, ele é menor que ou igual a quê? Ele é menor que ou igual a 1. Cosseno é sempre em módulo menor que ou igual a 1. E uma desigualdade, se eu a multiplico por o mesmo número, não nulo, diferente, não negativo, desculpa, se eu multiplico a desigualdade por um número não negativo, a desigualdade desse tipo, a desigualdade permanece. Mas eu vou multiplicar por x, que o x é diferente de zero. Muito melhor, eu vou multiplicar por um número positivo, que é o módulo de x. Se eu multiplico pelo módulo de x, a desigualdade permanece. O x não pode ser zero, tá? Ou seja, isso que aqui está é menor que ou igual ao módulo de x. Então eu tenho isso aqui, qualquer que seja x diferente de zero. Para ficar mais claro, o que é que eu tenho? Eu tenho, ou seja, equivalência. O que dá o seguinte: o zero é menor que ou igual ao módulo de x, que é g de x, módulo de g de x, que é menor ou igual ao módulo de x, qualquer que seja o x diferente de zero.